Aleluia! Oi, eu mais uma vez voltando aqui, minha gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite. Estávamos agorinha numa live e a live caiu. Eu acho que é a conexão, né? Mas voltamos aqui. Voltamos para glorificar o nosso Deus de mais um momento, né? De oportunidade de estarmos juntos para aprender da graça, da palavra, das instruções, da revelação. E eu estava sentindo falta desse momento nosso, de aprendizado juntamente com o Espírito Santo. Eu sei que não é comum entrar esse horário, mas eu estava com grande expectativa de voltar. E você pode dizer, o que foi que houve? Eu estava cometida com um sintoma de garganta. Eu fiquei afônica, rouca. E estava sem poder falar. Primeiro mamãe teve. Aí quando ela ficou boa, eu peguei. Então, eu precisei recuperar e algumas coisas aconteceram e a gente vai, se a gente não tiver plugados, querido, focados em aprender, em ler a palavra, em meditar, em trocar ideias junto com vocês, aqui juntamente com o Espírito Santo, dando atenção, tendo momentos preciosos como esse, a gente vai sendo envolvido com as circunstâncias, com as situações do dia a dia, né? Então algumas coisinhas ocorreram, né? Mas glória a Deus que tudo está se encaixando novamente. Algumas dificuldades estão surgindo, mas a gente não pode olhar para ela e fitar os olhos nela, porque senão a gente para. Não é verdade? E antes de mais nada, vamos, né, orar ao Senhor agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos juntos para aprender um pouquinho da palavra. Né? E eu estou muito feliz, graças ao Senhor, em meio ao dia desafiador, um dia com algumas circunstâncias, mas essas circunstâncias não me pararam. Voltei com tudo, com mais ousadia, com mais desejo, com mais consideração na palavra, e para que juntos aprendemos, né? Juntos possamos aprender e ficar atento à voz do Espírito Santo, né? E para quem não sabe, nós estávamos, né, dando continuidade, né, de uma matéria, né, de um curso, né, que você que pegue meus vídeos anteriores lá no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, você vai poder presenciar. A gente está falando sobre os princípios que nos levam a andar como Jesus Cristo, né, e estamos pincelando 10 princípios importantes para as nossas vidas, que se a gente colocar em prática, vai nos auxiliar, nos ajudar a romper com as situações que surgem no nosso dia a dia, assim como foi com Jesus Cristo, né? E para que você que não sabe do que a gente está falando, você pega, eu costumo botar EP01, EP02 para dar continuidade. E a gente parou no EP6, né? Que nós abordamos sobre o tema falar. Falar, a importância de falar a palavra. Né? E nesta noite nós vamos falar, né, o EP7 desta noite vai ser, né, que antes da gente iniciar a gente vai fazer uma oração, vai ser a importância de orar com o Espírito, orar em línguas, né? E a gente vai poder estudar um pouco, pincelar, né? Porque isso é bem vasto. A Bíblia tem versículos, né, diversos para nos ensinar, nos ajudar. E nunca esqueçamos que a gente tem um professor com a gente 24 horas, que é o Espírito Santo. Ele mora em mim, ele mora em você. Né? Então, nesta noite, a gente vai tratar sobre o orar com o Espírito, né? O em línguas. E desta noite é o EP7. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração para a gente dar início àquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós nesta noite. Então, você que está aí do outro lado, você que não entrou online, mas que você pegou essa gravação que vai alcançar a tua vida, vai chegar na tua residência, vai chegar no teu lar, vai chegar onde você estiver, considere, porque não são palavras de Fabiana Hermes, são palavras que vêm do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração. Vamos orar? Pai, te damos graças,
Queremos primeiramente, Senhor, pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, né? Em momentos que muitas vezes falamos como não condiz com aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos perdoa, Senhor. Sabemos que estamos em crescimento e que desejamos cada vez mais errar menos. Não queremos, Senhor, desagradar o Teu coração. Queremos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Mas que nós sabemos que para entrar diante da Tua presença, temos que entrar com o coração purificado, com o coração rendido, com o coração, colocado diante de Ti, né, para que a gente fique atento à voz do Teu Espírito e possamos aprender cada vez mais a Tua palavra. Estamos aqui mais um dia, glória a Deus por isso, que podemos acordar, mesmo um dia desafiador, problemas que a gente enfrentou, né? Não só a minha pessoa, como quem vai ouvir essa live, mas não importa. O importa é que passou, estamos enfrentando, estamos rompendo e vamos cada vez mais romper em Ti. E que a gente atente cada vez mais para olhar, não para a circunstância, mas para aquele que resolve as circunstâncias. Porque se a gente não estiver ligados na Tua palavra, plugados em Ti, desejosos, de ler a palavra, de ouvir a palavra, de falar a palavra, de orar contigo, de meditar na palavra, de estarmos congregando, né, que é um dos princípios que nós estudamos já. Então, a gente não vai suportar. Mas se a gente estiver fazendo todos esses princípios desejosos, né, mesmo falhando, mas a gente pedindo perdão, se arrependendo e continuando a direção, a gente vai conseguir alcançar aquilo que já está proposto para as nossas vidas no nome poderoso de Jesus. Pai, abençoa cada vida que vai entrar, aqueles que não poderão entrar agora, mas que vão ouvir essa ministração, que elas sejam impactadas com a Tua palavra, com o Teu mover, porque quem realiza é o Teu Espírito. Nós somos apenas meros instrumentos para que o Senhor realize em nós, primeiramente, e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei anteriormente, antes da nossa oração, a gente está estudando sobre os princípios que nos levam a andar com Jesus Cristo. E nos outros EPs, a gente falou sobre congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, e o EP 7, o de hoje, é orar com o Espírito, em línguas. Amém? Aí você diz assim, Fabiana, eu não entendo como é que isso acontece. E a gente vai aprender um pouco nesta noite, nesse EP7, né? Trataremos sobre o orar com o Espírito. Vamos ver, né, alguns pontos que nos mostram, né, a importância, né, de primeiro sermos batizados, porque só conseguimos orar com o Espírito se a gente for batizado com o Espírito Santo. Né? Há uma diferença do Espírito habitar em nós, quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente aceita o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e a diferença em ter o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, né, é um revestimento de poder. E se você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa pequena ministração, que vai falar poderosamente aos nossos corações, você deseje. Porque quem realiza o batismo, né, e quem dá as línguas estranhas, a gente vai estudar nesta noite, né, ele está aí para te auxiliar. Você já se rendeu a ele, né? E a gente vai pontuar aqui para que a gente aprenda e tenha uma maior consciência disso. E se você não é batizado, que você deseje. Quando você desejar, quando você buscar, quando você aprender,
Quando você conhecer o que a palavra diz, aí você vai receber o batismo com o Espírito Santo, né? E vai poder orar em línguas, orar em espírito. E quando a gente ora em espírito, querido, a gente está falando da forma perfeita diretamente ao nosso Pai. Amém? A nossa mente, ela não entende. Mas o nosso espírito está falando diretamente com Ele. É por isso que é importante, né, a gente desejar. Né? Porque o espírito que é quem realiza. E se ele está dentro de mim e de você, é só a gente atentar e desejar. Porque ele batiza. Amém? Então vamos aqui, orar com o Espírito. Eu vou estar pontuando para você, antes mesmo de eu falar sobre isso, esse material que eu vou estar falando se encontra no site www.palavraquecura.com.br. O que é isso, Fabiana? É um site que ele é gratuito, tá? Você é só entrar e lá tem um curso bíblico gratuitamente, que você vai ter acesso a todas as aulas e também a todo o material, né? Inclusive esse que eu estou aqui, que eu vou falar para vocês, esse material que consta lá é um curso bíblico maravilhoso que a gente aprende a palavra de Deus. É uma base muito boa para instigar na gente, a gente mergulhar mais e buscar mais para aprender da palavra. Amém? Então eu quero instigar em você, que você desperte e crie essa curiosidade de se inscrever nesse site, que independe de denominação, independe de religião, porque isso aqui não é religião, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é você reconhecer, né, o que está proposto para a gente, qual a natureza que a gente pertence, o Pai que nós temos, né? E se você não conhece ainda, você vai aprender estudando a Bíblia, para você abrir o seu coração para o Espírito Santo vir fazer morada e para que a gente cresça cada vez mais. Quanto mais entendimento para as nossas vidas, menos a gente vai perecer. Porque a própria palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é levado cativo porque lhe falta entendimento, né? Então o Senhor está falando em sua palavra. E é por isso que ele deixou esse manual de vida e o Espírito Santo dentro da gente para nos ajudar, para a gente conhecer, para a gente entender, para que a gente pratique aquilo que tem chego para a gente. Não é verdade? Então, queridos, nesta noite a gente vai estudar um pouco sobre o orar com o Espírito. E o que é orar? Às vezes a gente escuta até por alto, né? Orar e ter conversar com Deus. É falar com Deus. Mas falar como? Em pensamento. A gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele não tem acesso à nossa mente, né? Mas a Bíblia, oração é abrir a boca e falar. Oração, conforme a palavra de Deus, é orar é falar com Deus. Não é ficar pensando sem falar. Afinal de contas, orar significa falar. Amém, queridos? E o que é orar com o Espírito? Talvez você me pergunte, Fabiana, o que é orar com o Espírito? É a oração em línguas celestiais. É a oração. E a evidência do batismo com o Espírito é a oração em línguas celestiais. Que ela está disponível para todos os filhos de Deus. Não só é para pastores, não só é para ministros, não só é para apóstolos, não só é para os 5 dons ministeriais, é para todos os filhos de Deus, sem exceção. Por isso que é preciso aprendermos para tomarmos posse daquilo que já é nosso, para que a gente usufrua, para que a gente tenha uma oração de forma perfeita, porque o orar em línguas é orar diretamente ao Pai. O inimigo das nossas almas, ele não sabe mais. Ele perdeu o acesso.
quando ele se rebelou contra o nosso pai, ele perdeu todo o acesso, né? E a oração perfeita, olha, a oração em línguas foi a única, como é que diz? Fugiu o nome agora. Foi o único princípio que Jesus não andou nele. Porque ele não precisava orar em línguas. Porque ele já fazia a oração perfeita com o Pai. A oração perfeita, né? Ele já executava a oração perfeita. Adão e Eva, no início da criação, eles também eram perfeitos, né? Então, eles oravam de forma perfeita. Então, eles não precisavam, né, de ter o batismo com o Espírito Santo, porque a oração deles era perfeita. Antes da queda, eu estou falando. E Jesus, ele também orava de forma perfeita. Então, deixa eu mostrar para você na Bíblia, eu estou falando da forma mais simples, para que a gente entenda, né, para que você também que esteja do outro lado, desperte e conheça um pouco sobre o que é orar em línguas. Então, você aprenda. Talvez você sabe o que é oração, talvez você seja batizado com o Espírito Santo, mas que você não tenha a prática de orar em Espírito. Queridos, isso é uma evidência, o orar em línguas, né, de sermos batizados, e é uma forma de revestimento de poder. Para quê, Fabiana? A Bíblia diz que a nossa mente ela não entende. Então, o que é benéfico para a gente? Primeiro que o orar em línguas é uma língua celestial. É a oração perfeita em Deus. É orar aqui e o Senhor escutar de imediato, sem interrupção. Minha mente ela não entende, mas o Senhor entende, né? Então, o meu espírito, ele ora de forma perfeita a tudo aquilo que a gente necessita. E vai diante do Pai a oração. Entende? Então eu quero mostrar para você um pouco o que diz em 1 Coríntios. Vamos lá. Vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. 1 Coríntios 14. E como eu falei para vocês, todo esse material, todas essas informações, não só em material, mas em aula vídeo, você tem disponível nesse site que eu falei para você. Deixa eu repetir para você devagar. www.palavraquecura, tudo junto, .com.br. Aí você diz assim, mas é da igreja? Não independe. Isso foi algo que Deus colocou no coração do nosso apóstolo. Mas isso aqui refere-se à palavra de Deus. Ensinamentos diretamente tirados, absolvidos, retirados da palavra de Deus. De forma muito simples, muito de uma forma com um raciocínio alinhada, com uma direção que vai trazer grandes ensinamentos para mim, para você e para qualquer pessoa que desejar entrar e estudar a palavra de Deus. Então, assim, não perde tempo. É gratuito, tá certo? E você vai estar estudando, vai estar ouvindo as aulas, né? E vai ter o professor lá, né, ensinando, você vai ter a apostila. Eu incentivo você. Desculpa, eu incentivo você a imprimir o material, sabe? Que é muito bom, porque você fica estudando, tá vendo? As apostilas. Aí você fica estudando, dá continuidade. Onde parar, quando você voltar no outro dia, você vai conseguir e reiniciar, ou melhor, dar continuidade onde você parou. Então é muito bom. Eu indico a você. Nós estamos fazendo novamente, eu já fiz, mas eu já fiz todo o curso presencial, são 26 matérias. Já fiz parte online, parte presencial e estamos fazendo novamente. Na nossa igreja aqui em Caruaru, Pernambuco, todas as quintas e sexta-feira nós temos aula sobre o curso bíblico. E se você é daqui de Caruaru, não perde não. Depende de placa de denominação.
Porque no céu só existe uma placa. Filhos de Deus Altíssimo. Aleluia. Entende? Então não importa, vem aprender conosco, né? Juntos com o Espírito Santo a gente vai crescer e aprender e usufruir daquilo que tem, tá tudo disponível pra gente. Amém? Então vamos lá. Como diz aqui 1 Coríntios, 14, vamos lá. Lembrando que a primeira live, quando eu iniciei a live, caiu. E eu retomei. Mas estamos aqui firme, né? Botei em outra rede para ver se permanece, né? Porque de vez em quando tá dando isso. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 14, 14 e 15. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, se eu orar em línguas. Mas o meu intelecto, minha mente, fica improdutiva. Diante disto, o que fazer então? Orarei com o espírito, porque vai direto ao Pai, mas ao mesmo tempo orarei com a mente. Né? Orarei normal, né? Cantarei com o espírito, mas igualmente com a mente, com a razão, né? Algumas outras versões, deixa eu ver outra versão para facilitar para o nosso entendimento. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Vamos lá. Então, queridos, como é bom, sabe? A gente poder aprender. Olha, vamos lá. 1 Coríntios 14. Olha. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Deixa eu ver outra versão. Pronto, aqui é outra versão na NVI. O 15. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Orar normal. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. E se orar é com entendimento. Né? Oração em línguas é quem é batizado com o Espírito Santo, que vai falar nas línguas celestiais. Amém? Então, como nós acabamos de ler, o que é orar com o Espírito? É a oração em línguas celestiais, como a Bíblia diz aqui. Né? E vamos dar continuidade. Quando é que um cristão recebe as línguas celestiais? Quando é batizado com o Espírito Santo, nós já falamos. Aí vamos lá para Atos. Vamos lá para Atos. Atos 1. Atos 1, 4 e 5. Que diz assim. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, o qual salientou ele: de me ouviste. 5. Porque João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha o outro. Contudo, recebereis poder. Veja que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vamos lá para o 2, de 1 a 4. A chegada do Espírito Santo. E ao contemplar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Porque quando eu e você é batizado com o Espírito, a gente tem que criar o hábito de estar orando em línguas, porque a oração perfeita, a mente não entende, mas nosso espírito, né, a gente se fortalece à medida que a gente ora em línguas e a gente fica mais sensível à voz do Senhor. E ele traz revelações, traz mais entendimento, traz direções, entende? Por isso que é importante, se você que está aí do outro lado, você não é batizado com o Espírito Santo, deseje. Deseje, porque quem faz, né, quem dá a língua celestial é o Espírito Santo e ele habita dentro de você, como habita dentro de mim. Amém? E vamos lá, 2-4. Ai, acabou de ler, né? Vamos para o 19, Atos 19, do 1 ao 6, para a gente ver o que é que diz aqui. Paulo prega o batismo em Cristo. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo lhe explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Amém? Veja que coisa tremenda. O primeiro batismo ali, né, que aqui os discípulos falaram, foi o batismo de arrependimento. Aí Paulo ministrou sobre o que era e depois ministrou o que era o batismo com o Espírito Santo. Porque se foram batizados, né, em Jesus, né, foram batizados no arrependimento, não é verdade? E depois desse batismo, eles compreenderam, né? Aí Paulo aqui ministrou sobre o batismo com o Espírito Santo. E sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar línguas e a profetizar. Coisa tremenda, né? Então, a partir daí, eles foram revestidos com o poder, que é o batismo com o Espírito Santo, e a evidência desse batismo é o falar em línguas estranhas, né? Isso é disponível para todos os filhos, tá certo? E cada vez mais que eu e você cria o hábito de orar em línguas, a gente está se fortalecendo, sabe? Orando de maneira perfeita ao Pai, né? Mas a gente tem que também orar em entendimento, como a própria palavra diz, orar, louvar, sabe? Em entendimento e orar também em línguas. A gente precisa criar esse hábito. Então a Bíblia diz assim: de onde vêm as línguas celestiais? Do nosso espírito recriado. Oh, glória! Como nós já lemos, né? Já lemos em 1 Coríntios 14 e 15. O nosso espírito ora de fato. Mas a nossa mente fica infrutífera. Mas quanto mais eu oro em línguas, mais eu estou me revestindo, mais eu estou me capacitando, mais eu estou ficando sensível à voz do Senhor. E mais sensibilidade em Deus a gente vai tendo. Por isso que é importante. Nossa fé é fortalecida quando a gente ora em espírito. Amém, queridos? Aí aqui, vamos lá. Aí
Aí talvez você pergunte aí, quem dá as línguas celestiais, Fabiana? Vindas ao nosso espírito. O Espírito Santo. Porque ele habita em nós. Ele já está em nós. Não é verdade? Sendo por isso que a oração em espírito é a oração perfeita. Olha lá Judas 20. Abre lá comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Foco na palavra. Olha. Judas 20 diz assim. É 1:20, né? Porque Judas só tem um capítulo, né? Um capítulo com 25 versículos. O 20 diz assim. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé. Olha, se edifica, tá vendo? Edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Tá vendo o que a Bíblia diz? Quando eu oro no Espírito, eu edifico a minha fé, a minha santíssima fé. Então é importante nós termos essa prática de oração constante, não é verdade? Aí vamos lá. Eu e você, a gente consegue entender as línguas celestiais? Não. A não ser que se manifeste em nós ou em alguém um dom do Espírito Santo chamado de interpretação de línguas. Quando isso é possível, né? Quando o Espírito Santo quer. Usa uma pessoa para que ela interprete aquilo que outra pessoa está orando em língua, até mesmo ela própria. O Senhor pode fazer, porque quem faz é o Espírito Santo, né? Então, o próprio Espírito pode realizar dessa forma. Pode chegar, a gente está orando aqui em espírito, e ele me concede a interpretação daquilo que eu estou orando, que vai direto ao Senhor. Isso pode acontecer, como pode acontecer de algum irmão. Paz do Senhor, Carlinha, saudade, princesa. Eu esses dias ausente, estava, olha, acometido, eu acho que eu comentei contigo, não foi, de um sintoma de rouquidão. Rouquidão a gente diz afônico, né? E eu não podia, a voz nem saía, mas estamos aqui de volta. E vamos dar continuidade para aprender juntos, né? Aí quem não pode assistir agora, vê depois as gravações. Esse clima tá meio, o dia é quente, quando é de noite esfria demais. Então começa a alergia, começa os sintomas, né? Mas vamos rompendo, não é verdade? Vamos dar continuidade. Então, o que é que a gente pode voltar, né? Como eu estava falando. Então a gente pode estar aqui orando em línguas, certo? Numa oração, num momento de adoração, em casa, porque não só pode acontecer numa igreja, não. A gente tá ali, ó, ligado em Deus, a gente começa a orar, né, em outras línguas. E alguém, vamos dar o exemplo na igreja, e alguém que está próximo a gente tá ouvindo a nossa oração direta ao Pai, porque o Espírito tá dando a essa pessoa a interpretação, e essa pessoa interpreta, né? Eu já tive um momento na igreja que eu estava orando em línguas, e uma senhora lá atrás, o Senhor deu a interpretação, aí ela veio até mim, depois da oração, dizer aquilo que Deus estava falando através daquilo que eu estava orando direto a Deus. Então existe a disponibilidade disso, mas quem faz esse mover é o Espírito Santo também, né? De interpretação de línguas. Né? E se a gente vê lá, ó, em 1 Coríntios 14:2, deixa eu ir lá juntamente com você. Vamos lá. Primeiro Coríntios 14, vamos lá. 14:2. 14:2. Nós lemos 14:15, né? Mas agora 14:2. Porque quem se expressa em uma língua estranha não fala a homens, mas a Deus, né? De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios, né?
Aqui diz mais. Aí vamos lá do 7 ao 10. Até mesmo considerando... Vamos lá. 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta. Deixa eu ver a parte que dá mais direção. 14, 13. Sendo assim, quem fala em uma língua, ora para que possa... Pronto. O 13. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, em línguas estranhas, ore para que possa interpretá-la corretamente. Então, a gente pode desejar, sabe? A gente tá ali e desejar que o Espírito Santo nos use para interpretar línguas. Pode acontecer, né? Mas que o foco da gente é estar ligado, orando, adorando, falando diretamente ao Pai e ficando cada vez mais sensível. Porque quanto mais eu e você oram em língua, mais sensível nós ficamos. Vamos dar continuidade que lá na frente vai falar. Então, existem algumas observações aqui que são importantes para a gente pontuar. Que diz assim, ó. Por ser um dom do Espírito Santo, a interpretação de língua só opera de acordo com a vontade do Espírito. Não sou eu que vou dizer, eu vou interpretar, eu quero interpretar aquela língua que a irmã está falando. Não, porque isso só opera de acordo com a vontade do Espírito Santo. A interpretação de línguas. Entende? Então, vamos abrir aqui para a gente ver o que é que aqui diz. Em Hebreus 2:4. Vamos lá. Hebreus 2:4. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Dons do Espírito Santo. E ele distribui como ele quer. Dom de interpretação, dom de cura, né? Dom de milagres. Então, esses dons é do Espírito. Ele opera de acordo com a vontade dele. Né? Então, acontece de acordo com a vontade dele. E vamos para outro ponto que é importante. A oração em línguas, sem a interpretação só é compreendida por Deus. Demônios, inimigo, ninguém ao nosso redor, fora a quem o Espírito Santo quer interpretar. Ninguém entende, nem a gente mesmo. A nossa mente ela não compreende, porque a língua não vem da mente, a língua vem do Espírito. E se você observar, vem aqui, ó, do ventre. Pode atentar, né? Vem aquela, ó, do ventre mesmo a oração. Não é verdade? Porque ela não vem da mente. Porque a mente é infrutífera, a mente não vai compreender. Por isso que ela não compreende, porque não vem dela. Não é verdade? Aí vamos compreender um pouquinho mais. O que acontece quando a gente ora em espírito? Quando a gente ora em línguas? A gente é edificado. Como a gente lê em 1 Coríntios 4:4. Como a gente leu em Judas 20. A gente é fortalecidos quando a gente ora em línguas. A gente é edificado quando a gente ora, né? Quando a gente ora em línguas, a gente fala com Deus perfeitamente. Ficamos mais sensíveis à voz dele, à voz do Espírito. Ele nos direciona. A gente, por estar mais sensível, ele nos responde por meio de direções, pelo entendimento da sua palavra. É verdade, ele é perfeito. Ele não fez nada sem perfeição. Ele é totalmente perfeito, então ele pensou em cada detalhe. Não é verdade? Então, assim, quando a gente ora em línguas, a gente se edifica. A gente tem uma direção. Sabe? A direção Deus vai dando e a gente vai entendendo melhor. Porque a gente está vivendo numa prática de oração. Porque a gente, quando ora, é a oração perfeita direta a Deus e é uma comunhão. É uma troca. Aí o Senhor, ele vai respondendo mais, ele vai direcionando mais e automaticamente nós ficamos mais sensíveis. Por isso que a gente vai compreendendo mais a sua palavra. Mais revelação, mais entendimento. Eita, Jesus, ele é lindo demais. Ele é lindo. E quando a gente ora em línguas, a gente está orando de forma perfeita. Como Jesus
né? O Jesus não orava em línguas, mas ele orava de forma perfeita. Como Adão e Eva, como eu falei, Adão e Eva, antes da queda, ele também orava de forma perfeita, juntamente com Eva. Mas após a queda, eles perderam esse direito conquistado, né? Para os filhos. Por isso que eles não precisavam orar em línguas, porque eles já oravam de forma perfeita. Mas infelizmente Adão e Eva perdeu, né? Jesus não. Então, queridos, o que a palavra de Deus nos orienta? Que a gente precisa não só orar em línguas, mas orar também com entendimento, né? Orar, cantar em línguas, mas também cantar com entendimento. Vamos lá em Efésios, para a gente ver aqui o que é que diz. Glória a Deus. Como é bom, queridos. Aqui a gente está dando pincelada, porque é muito vasto. E quando a gente deseja estudar a palavra, meu Deus, as coisas vão se abrindo, a mente vai se alargando, os pensamentos da gente vão tornando pensamentos voltados em Deus, né? A nossa visão, ela fica com a visão de águia, sabe? Fica como uma lupa, com mais detalhe, porque a gente está cada vez mais desejando, mergulhando em buscar na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, de leitura, de falar a palavra. Então, esses princípios que a gente está né, hoje falando sobre orar em línguas, né? E você que está aí, você que vai ouvir pega os outros, os episódios, o EP, desde o primeiro que fala sobre o congregar, a importância, e você vai vendo que é uma sequência, querido. Eu preciso congregar. Eu congregando, eu vou ler a palavra, não só na congregação, mas na minha casa. Eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou falar alinhada a palavra, eu vou orar em espírito, em línguas, que é o que a gente está estudando hoje. Então é uma sequência de instruções que o Senhor Jesus, né, andou aqui na terra e nos ensina para que eu e você também usufrua e utilize desses princípios para nos ajudar. Amém? Então, queridos, olha, vamos lá em Efésios, como eu disse, 5,19, para ver o que é que o Senhor diz para a gente. Olha o que diz aqui, ó. Como a gente viu, que é a forma perfeita, a oração em línguas, né? Aí, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, a gente pode cantar e louvar em espírito, porque também o louvor vai sair de forma perfeita, entende? Coisa linda, né? Como nosso Deus. Aí vê o Colossenses 3,16, o que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Muitas vezes as pessoas acham que não são, né? Assim, não tem condições. Eu desejo, mas eu não consigo. Orar em línguas é só para quem ministra, é só para quem prega a palavra, é só para um pastor. Não deixe o inimigo enganar a sua vida. Como foi falado aqui, isso está disponível para os filhos de Deus. Né? E nós somos filhos dele. Então a gente não depende, sabe? Quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa compreensão, que a gente sabe quem dá, né, as línguas celestiais, que é o Espírito Santo, que ele habita em mim e você, que ele mora em mim e você. Quando a gente tem essa compreensão, a gente ora com frequência. A gente não espera um mover para a gente orar. A gente pode orar em qualquer lugar, baixinho pra gente, para não escandalizar, porque muitos não compreendem, né? Não entendem, não conhecem. Então a gente não pode, né, criar escândalos, não é verdade? Como a própria palavra de Deus diz. Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente ora a qualquer momento. Às vezes a gente eu já pude presenciar em alguns cultos de algumas igrejas,
que tava lá um mover, sabe? Muitas pessoas dizem, eita, rapaz, como eu queria falar em línguas. Ah, mas só foi para aquelas pessoas. Ah, aí acham que o falar em línguas, só são para aquelas pessoas espirituais. Ah, ela é espiritual porque ela tá falando em línguas. Não, queridas. Isso é um revestimento de poder que está disponível para os filhos de Deus. Entender para você mesmo que está aí do outro lado. Sabe? Porque através disso você está revestido. E cada vez mais que você medita, que eu medito na palavra, que eu busco oração, que eu busco comunhão, que eu pratico aquilo que eu tenho aprendido, sabe? Aí as coisas de Deus vai começar a fluir no natural, na minha vida, na minha casa, na minha família. Entende? Então a gente precisa compreender melhor. E muitas vezes já pude presenciar isso, como eu falei para vocês. Pessoas acharem que não são possíveis. Outras situações, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas deixam que a mente duvide, porque o batismo não é da mente, é do Espírito. A mente, por não compreender, acha que é algo da sua cabeça. Aí você deixa de estar tendo uma prática para fluir as línguas estranhas, entende? Vai achar que é você criando. Aí o inimigo começa a colocar barreira na tua mente, para que você seja impedido de ter uma prática de oração. Sabe? Então eu quero despertar em você que o falar em outras línguas é para os filhos, é para você, querido, é para você, querida, é para nós que somos filhos. Ai, irmã Fabiana Hermes, eu queria muito, mas eu não sou batizado. Queridos, deseje, aprenda, pegue versículos que falam sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós pincelamos alguns aqui. Mas eu só quero instigar em você para que você busque, mergulhe na palavra e deseje aprofundar. Para o Espírito Santo dar mais. Aí ele vai te mostrando versículos alinhados para que sua mente entenda melhor isso. E não permita, né? Que a mente, por não estar sendo renovada como deveria, porque a nossa mente ela precisa ser renovada todos os dias, a todo momento. Renovar com a palavra de Deus, como diz Romanos 12:2. Né? Então, se a gente não tem um hábito de renovação da mente, a gente começa a duvidar. Aí quem não é batizado acha que aquele batismo não é para você. Pessoas que já foram batizadas, mas que não têm uma prática de orar em línguas, porque acha que é algo da mente. Não, eu estou criando e não é. Aí perde de usufruir, perde de estar conversando com Deus diretamente. E o inimigo vai criando, né, barreiras para impedir de mim e de você, se a gente permitir, usufruir o que está pronto para nós. Somos herdeiros, temos direitos conquistados pelo nosso Jesus. É verdade. E como é que a gente vai usufruir? Se a gente entender, se a gente buscar, se a gente mergulhar na palavra, se a gente, né, desejar. E aquilo que tem chego, a gente pratique. Aí quando a gente pratica, eita Jesus, aí a palavra de Deus é manifesta. Agora, sabendo que quanto mais a gente busca, mais o inimigo se levanta. Eu não digo isso para lhe amedrontar não, queridos. Mas para que a gente atente, sabe? Ele faz de tudo para impedir a gente. Ele faz de tudo para nos parar. Ele faz de tudo para o secular, a dificuldade, os problemas, as circunstâncias, os olhos da gente foquem nisso e a gente deixa de usufruir. E quando menos espera, você não está exercendo aquilo que lhe traz alegria, que é, né, o propagar o que Deus é o propagar o amor dele, é o falar, né, ali entendendo quem somos nele, que somos seus filhos, somos herdeiros, somos nação santa, somos povo escolhido, somos sacerdócio real. Oh, glória! Aleluia! Por isso, queridos, que a própria palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento faz a gente paralisar. A falta de conhecimento faz a gente deixar de usufruir. Não vamos permitir isso. Eu estou falando para mim também, queridos. A primeira pessoa é para mim.
Não deixar, eu preciso, sabe, a cada momento, não deixar que os problemas tire meu olhar do alto, tire o meu foco de Deus, tire o meu foco da palavra. Não, eu não posso permitir, você também não. Porque se eu começar a permitir, aí eu vou, sabe, o tempo vai ficando cada vez mais escasso, eu vou tendo mais dificuldade de ter esses momentos aqui, um exemplo, né, de juntos aprendermos, sabe? Vai ficando cada vez mais assim, difícil de ter o desejo de leitura, quando menos espera, aquela prática de congregar constantemente, porque é uma ordenança do Senhor. Vai se distanciando, eu vou um dia, eu fui ontem, passa 3, não, eu fui ontem, não preciso ir hoje. E ali vai ter um esfriamento. Não vamos permitir isso. Vamos acordar. Vamos avançar em Deus. A dificuldade está se levantando. Um dia eu disse aqui. A dificuldade está se levantando. Eu vou falar mais de Jesus. Eu vou estudar mais a palavra. Eu disse aqui, numa live. Aí eu acho que ele parou disso. O que é? Eu vou apertar mais os parafusos. Aí primeiro foi acometida por um sintoma que a gente tá nessa terra, o nosso corpo é frágil, né? Rouca, fiquei impossibilitada de falar nas lives, que é uma das coisas que eu mais gosto, é estar junto com vocês aprendendo com o Espírito e lendo a palavra, claro, porque não tem como falar se não ler, né? E até deixa de ir para a igreja porque você tá rouca, tossindo, aquela tosse muito feia. Você termina atrapalhando a pregação, atrapalhando ali os irmãos, né? Então, assim, você já deixa de congregar, duas coisas assim, rapidinho. Aí o seu corpo já vai ficando mais fragilizado, você só quer estar na cama. Aí você não tem aquele ânimo de estar lendo, de fazendo estudo, né? De estar conversando com outras irmãs, né? Orando por ligação, porque isso eu amo, a gente tem uma prática disso também, tá com pessoas que estão ali, ó, alinhadas com você, de busca, de entendimento, de desejo, sabe, trocando ideias da palavra, uma lançando para outra palavras de bênçãos, sabe, e ali ajudam a outro, né? Aí você errou, como é que você vai conversar? Para você ver que é estratégia. Então a gente precisa ter toda a atenção, focar na palavra, fechar as brechas, se cuidar, uma boa alimentação, a proteção também, fazendo nossa parte, evitando tomar gelo, se alimentando bem, tá entendendo? Então é um conjunto, porque senão, se der uma legalidadezinha, o inimigo vai, faz de tudo para tentar parar a gente, sabe? E ele vem com sutileza, ele não vem com coisas pra, sabe, pra... Ele não vem de forma feia, de imediato, não. Pra atrapalhar, não. Vem não. Ele vem com sutileza, né? Vai fazendo... Aí as dificuldades vão surgindo, aí você vai tirando foco da palavra, quando menos espera, queridos, é muito sério. A gente não pode desfalecer, a gente não pode tirar um segundo ali dos olhos da cruz, do que Jesus fez, sabe? Das promessas dele para a nossa vida, a gente não pode. De forma nenhuma, porque senão a gente não vai romper com as dificuldades. A gente só vai se atrapalhar mais, a gente só vai desfalecer mais e o inimigo das nossas almas vai ficar feliz porque a gente está cada dia mais enfraquecendo. Porque se eu e você para de meditar, de orar, de estudar, de falar sobre a palavra, de trocar ideias, de praticar, a gente vai enfraquecendo. Vai desanimando. E as coisas vão piorando. As coisas vão ficando com mais dificuldade. Mas glória a Deus, que é o Espírito Santo de Deus nesta noite fala ao nosso coração.
que a gente precisa despertar, que a gente precisa avançar mais, que a gente precisa mergulhar mais. Amém, queridos? E que nesta noite eu e você possa desejar, e não se algum momento a gente tirou os olhos do alto, porque a gente está em crescimento, a gente é falho, que a gente retome hoje, sabe? Com mais força. Tá apertando as dificuldades, aí é que eu oro, aí é que eu busco, aí é que eu leio Bíblia, aí é que eu falo com minhas irmãs, com meus irmãos sobre Jesus. Ai, tá apertando, vamos falar mais do amor dele. Porque a mente focando em Deus, queridos, os pensamentos vão estar alinhados em Deus. Mas se a mente estiver focando nos problemas, aí a gente vai, cada dia mais desfalecendo, mas que não vai acontecer isso comigo nem com você. Amém? A gente vai estar cada dia mais crescendo nele, se fortalecendo nele, congregando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra. Meditando na palavra. Deixa eu ver aqui o outro ponto. Falando alinhado à palavra. Hoje nós falamos sobre orando com o Espírito em línguas. Amanhã, em nome de Jesus, a gente vai falar sobre orar com entendimento. Aí tem também interceder. Outro ponto, agradecer, louvar e adorar o Senhor e jejuar. São 10 princípios que nos ajudam a andar como Jesus andou. Amém? Então não perde essa oportunidade. Eu também não quero perder essa oportunidade de juntos estarmos aprendendo. Então cada versículo que a gente falou aqui, se você anotou, amém. Se você não anotou, você escuta novamente essa live. E você vai, abre sua Bíblia, vê em outras versões, o Espírito vai lhe dando outros versículos, sabe? Que vai estar ajudando as nossas vidas a crescer, a estudar mais a palavra. Quanto mais a gente mergulha nessas verdades, mais a gente se torna libertos dos problemas, das dificuldades que nos cercam. É saúde e vida para o nosso corpo, como a palavra de Deus diz. E para encerrar, eu quero ler um versículo que se encontra em João. Ai, aleluia. João 15. Deixa eu ver se é esse aqui. João 15, 7, que diz assim. Se é uma condição, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Aleluia! O nosso Pai mente? Não. O nosso Pai é fiel e verdadeiro. Seja todo homem mentiroso, mas o nosso Pai é verdadeiro. E Ele está dizendo que se a gente permanecer nele, permanecer na sua palavra, as palavras dele permanecer em nós, a busca, leitura, prática, a gente vai pedir o que desejarmos e será concedido. Se ele está dizendo aqui é porque é fato. É fato. Amém, queridos? Aí ele diz aqui, olha, vê só no 14, 13, 14. E assim seja o que for que vós pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, não é no meu não, viu? É no de Jesus. Eu o farei. Aleluia. Aleluia. Agora, para que isso aconteça, queridos, olha o que diz aqui, o 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E quem obedece, usufrui. Quem obedece, recebe. Quem obedece, as bênçãos correm e nos alcançam. Aleluia. Oh, palavra linda.
Meu Deus, você vê quando a gente está falando de Bíblia, até os problemas a gente deixa de lado. Porque é aquele que resolve os problemas. A gente está tratando dele. A gente está falando sobre a majestade dele, o amor dele, o poder dele. Aí não tem problema que permaneça. Agora, para isso, a gente tem que permanecer firme. Glória a Deus por isso. Que nesta madrugada, que nós já entramos na madrugada, que nessa madrugada venham despertar no meu e no seu coração maior, que a gente possa compreender, né, algo com mais precisão da importância, sabe, que a gente tá de buscar em Deus. Isso mesmo, a palavra é viva, Carlinha. Cada vez mais que a gente lê, cada vez mais que a gente medita, aquilo aflora, é uma alegria que jorra dentro. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. Quando eu estou falando da palavra, meu Deus, o rio que está dentro, que é no nosso espírito, vai fluindo. A Bíblia diz, né? Rios de água viva, vai fluindo, fluindo, fluindo. Vai trazendo uma alegria, vai trazendo um gozo em Deus. A paz vai fluindo mais. Meu Deus, como é bênção a gente mergulhar nessa palavra, mergulhar nessa verdade. Como é bom a gente confiar no Pai que a gente tem. Que todo problema seja cessado, que toda dificuldade caia por terra na minha e na sua vida em nome de Jesus. E que a gente possa cada dia mais ser cobertos, orientados com essa palavra, enraizados cada vez mais com as instruções do céu, as instruções do nosso Pai, e que toda artimanha do inferno seja aniquilado pelo poder do sangue de Jesus sobre a sua casa, a sua vida, a minha vida e a minha casa em nome de Jesus. Isso é o que eu declaro sobre as nossas vidas. Uma maior revelação de Deus, um maior entendimento, uns olhos descortinados para a glória de Deus e uma maior busca. Tirar apenas os pés, mas que a gente mergulhe. A gente mergulhe no rio, e este rio vivo, poderoso, só em Deus. E este rio está disponível para os filhos, para mim e para você. Mergulhemos e que toda dificuldade e que todo empecilho, no nome poderoso de Jesus, seja aniquilado. Proferimos, declaramos, aniquilamos todo o mal sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? E que você possa curtir essa live, que você possa compartilhar esta live, que você possa escrever aí, porque quanto mais você fale algo, mais os logaritmos, infelizmente, tendem a fazer o quê? Mais o Instagram compreende, mais ele vai distribuindo para as pessoas. E quando eu e você faz isso, querida, a gente está servindo ao Senhor. Quando a gente compartilha algo que fala dele, a gente está servindo. É verdade. E tudo que nós falamos aqui está alinhado com a palavra, não foi palavras de homens. Não, foi palavra do céu. Foi palavra do nosso Deus. Como Carlinha falou, a palavra viva, a poderosa, a eficaz. A gente tratou até agora sobre ela. Amém? E eu tenho certeza, convicção, que se a gente der continuidade nesses aprendizados, nessa busca, nossa vida não será a mesma. Nossa vida será transformada para a glória de Deus. E você vai voltar aqui e vai testemunhar. Você vai voltar e vai botar lá: fui poderosamente abençoada com algo de Deus, porque a gente já é abençoado.
Nós somos abençoados nas regiões celestiais. A palavra já garante isso. Mas quando eu estou tratando aqui, que nós sejamos abençoados com coisas novas em nossas vidas. Materializando aquilo que você precisa, o que eu preciso. Aquilo que você tanto tempo está orando, como eu também. A gente começa a ver o poder de Deus agindo. Porque a palavra é viva. A palavra é eficaz. E ela faz a coisa acontecer por ela mesma. Entende? Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, através da prática. À medida que eu e você buscar, mais se revela a nós a palavra de Deus. E mais a gente usufrua. Esse é o desejo do meu coração e eu declaro para a sua vida também. E se você depois desejar qualquer oração, fala comigo no privado, que a gente junto pode orar. Para a gente junto pode interceder. Tudo para a glória do Senhor. Amém? Vou ficando por aqui, foi muito bom estar com vocês. E amanhã, se assim o Senhor nos permitir, eu voltarei aqui para dar continuidade. Iremos mais um tópico, mais um princípio, que é orar em entendimento. Para a gente concluir e para que a gente continue estudando sobre a palavra. Amém? Não fica só por aqui não, queridos. Reserva momentos para você ler sua Bíblia, para você orar, para você aprender, porque o Senhor deseja se revelar cada vez mais a nós. Amém? Beijo no teu coração e que a paz que excede todo entendimento possa fluir na tua vida, no teu lar, no nosso lar, no nome poderoso de Jesus. Até a próxima, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Beijo no coração. Não esquece de curtir e compartilhar. Até mais.